Boa noite. Hoje vamos falar sobre a técnica de eletroforese. A eletroforese é uma técnica de separação baseada na migração de compostos iônicos ou ionizáveis dispostos em um campo elétrico. De maneira específica, a técnica promove a movimentação das partículas carregadas em um campo elétrico em função da razão entre sua carga e massa. Historicamente, sua primeira aplicação foi realizada de forma rudimentar pelo químico Arne Tiselius, em 1937. Onde sua técnica empregava baterias semelhantes à de automóveis em um meio líquido para realizar a separação de partículas. Mas este método era muito complexo e ficou restrito a apenas algumas aplicações científicas. Em 1949, Linus Pauling e seus colaboradores utilizaram papel de filtro para realizar a eletroforese em hemoglobina. Porém, o tempo para realizar o processo era muito grande, cerca de 12 a 18 horas, e sua reprodutibilidade era baixa. A principal evolução da técnica foi introduzida em 1953 pelos pesquisadores Curtis Williams e Pierre Graber, que apresentaram um método eletroforético através de uma fina camada de gel agar espalhada por lâminas de vidro, reduzindo o tempo do processo para apenas 4 horas. O método proposto em 1953 foi sendo evoluído para os métodos que existem hoje. Na técnica, é empregada uma corrente contínua nos compostos a serem separados. Quanto maior a corrente, maior também será a velocidade com que se moverá uma substância em relação a outra que tem em sua composição maior número de cargas elétricas positivas ou negativas nos aminoácidos que compõem suas moléculas de proteínas ou suas enzimas. Desta forma, os componentes com carga elétrica equilibrada permanecerão parados, enquanto que os outros componentes mais carregados se moverão em direção ao eletrodo de carga elétrica oposta. Conforme ilustrado na imagem, as moléculas com carga positiva migraram-se para o polo negativo, já as moléculas negativas migraram para o polo positivo, enquanto que as moléculas neutras se manteram imóveis. O sistema de eletroforese é formado por diversas estruturas, entre elas o suporte de fracionamento, que é o meio em que as moléculas serão dispostas, podendo ser acetato de celulose, gel de agarose, gel de poliacrilamida, tubos capilares, entre outros. Outra estrutura é a cuba de eletroforese, que é um equipamento composto por dois compartimentos, um com polaridade negativa e o outro com polaridade positiva, os quais são preenchidos com solução tampão. Outra estrutura é a fonte de voltagem, que transforma a corrente alternada em corrente contínua e permite regular a intensidade da corrente, geralmente controlada por meio da voltagem ou da amperagem. Esse equipamento determina a polaridade positiva ou negativa dos compartimentos eletrolíticos da cuba de eletroforese. Por fim, tem a solução tampão, que é um composto formado por água, sal básico e sal ácido. Quando o sal básico é forte e o sal ácido é fraco, o tampão se torna alcalino, com o pH geralmente entre 8 a 9,5. Quando o sal ácido é forte e a base é fraca, o tampão se torna ácido, com valores de pH situados entre 5 e 6. No sistema eletroforético, a separação das moléculas só é possível pelo fato dos aminoácidos que as compõem serem carregados eletricamente. O exemplo a seguir ilustra dois aminoácidos, um com carga negativa excedente, o ácido aspartico, e outro com carga positiva excedente, a lisina. O ácido aspartico adquire carga negativa porque em sua composição existem dois grupos carboxil que conferem eletronegatividade para a molécula. Já a lisina, há agrupamentos amino que conferem eletropositividade para o seu aminoácido. Boa noite, meu nome é Camila. Vou falar sobre o tipo de eletroforese, o acetato de celulose. O acetato de celulose, ele é uma substância gerada a partir da reação da celulose, que é uma substância da parede celular das plantas, com o anidrido acético, que é composto da desidratação dos ácidos carboxílicos, e o ácido acético, que é um componente encontrado no vinagre. Esse método ele foi utilizado para separação e para o fracionamento de proteínas séricas, que são as proteínas do sangue. Após a realização desse método, foi notado algumas características físico-químicas que acabavam facilitando a corrida eletroforética. As características elas tornavam vantagens, que era devido ao material neutro,
a absorção uniforme das proteínas, os microporos homogêneos, que são os poros que fazem a passagem das moléculas. O tamanho, ele funciona como uma espécie de peneira. A formação de filmes transparentes facilitam a leitura, boas condições de armazenamento por um longo período e também o baixo custo. Todos esses fatores, eles tornam uma boa alternativa para a utilização dessa técnica laboratorial. Nesse slide aqui, então, a gente está mostrando o suporte com o acetato de celulose, que ele foi introduzido para substituir o papel de filtro, principalmente por ele não absorver proteína como o primeiro. Em virtude disso, durante a migração, se forma um tapete de albumina, sobre o qual migra as frações menos rápidas. Então, os componentes eles se localizam em faixas mais definidas e a separação permite uma desintrometria mais exata, em virtude da excelente transparência e ausência da coloração de fundo. No caso do papel, a albumina ela é adsorvida, contribuindo para diminuir o valor desse componente no eletroferograma, apesar de ter uma separação rápida, com uma boa qualidade de armazenamento também. Essa técnica, ela caiu em desuso por possuir um fracionamento limitado, de 5 a 7 grupos, e também devido ao surgimento de novas técnicas. Boa noite, meu nome é Flávia e eu vou falar sobre o gel de agar. O gel de agar é classificado como um polissacarídeo linear. A gente colocou aí do lado a fórmula dele. E ele é considerado linear porque não possui nenhuma ramificação. Dentro da composição desse gel, encontramos fibras, sais minerais e proteínas. O agar é classificado como um polissacarídeo linear, pois ele não possui cadeias ramificadas. Ele não é absorvível, não fermentável e é atóxico. Derivado de algas marinhas. E na sua composição encontramos fibras, sais minerais e proteínas, que podem acabar interferindo durante a migração das proteínas, através de um efeito chamado eletroendosmótico. O efeito, ele afeta negativamente a eletroforese, pois decorre da ligação dos íons do tampão à proteína, impedindo que as proteínas se separem corretamente. Ou seja, ele varia o pH e prejudica as condições que seriam ideais para a corrida da amostra. Os fragmentos maiores vão se movimentar mais lentamente. Essa proporcionalidade depende da concentração do gel agarose, da composição do tampão de corrida, das condições eletroforéticas e das diferentes concentrações de agaroses, permitindo uma separação eficiente de diferentes tamanhos do DNA. O tamanho dos poros do gel da agarose é diretamente proporcional ao tamanho do fragmento que se deseja separar. Quanto menor for a concentração do gel, maior será a porosidade. Portanto, maior fragmento de DNA que poderá ser separado, quanto menor a concentração, mais frágil ele se torna. Geralmente, se trabalha com géis de agarose de 1 a 1,5%. Isso vai depender do fragmento do DNA esperado. O método de gel agarose possui um leque bem amplo para a separação de proteínas, porque possibilita a separação de moléculas com alto peso, permitindo livre movimentação. O gel é facilmente preparado no laboratório e tem baixo custo, né? A concentração dessa agarose vai variar de 0,5 a 2%. E é o que determina o tamanho do poro do gel, de forma que quanto mais concentrada, ou seja, quanto mais concentrada for a agarose, menor serão os poros. E pode ser utilizado tanto numa rotina laboratorial, tanto para pesquisas científicas. Boa noite, meu nome é Rodrigo e eu vou falar sobre a eletroforese em gel de poliacrilamida. Bom, a poliacrilamida é formada a partir de um processo de polimerização vinílica da acrilamida,
um monômero e da bisacrilamida, tendo a participação de catalisadores como a riboflavina ou persulfato de amônio. Este método foi utilizado por Raymond e Weintraub em 1959 para fracionamento de macromoléculas. Sua porosidade determina a concentração de acrilamida, que quanto maior sua concentração, menos poroso o filme vai ser. Esse suporte possui uma peculiaridade que atua no fracionamento proteico, e que pode ser tanto pelo sistema nativo, que é aquele que leva em consideração a carga elétrica, chamado de page, ou quanto pelo sistema desnaturante, que solubiliza as proteínas em um tampão contendo um reagente desnaturante, sendo o SDS, ou dedocil sulfato de sódio. Sua função é desnaturar as proteínas e normalizar a sua proporção massa-carga. Sem o SDS, ambas iriam interferir na separação no gel. Com o SDS, apenas o peso molecular afeta a velocidade de migração das proteínas. Por esse motivo, as amostras são separadas de acordo com seu peso molecular. A variação das porcentagens de poliacrilamida no gel permite alterar o tamanho dos poros, como já citado acima, o que significa que podemos separar diferentes tamanhos de proteína em diferentes porcentagens de concentração de géis. As porcentagens típicas mais utilizadas são mostradas na tabela abaixo. 5% equivale a 60 a 220 kD, ou constante de dissociação de íons. 7,5% é igual a 30 a 120. 10% igual a 20 a 75 e 12% igual a 17 e 65. Esses tamanhos podem interferir diretamente nas proteínas que irão associar, pois é através desses poros em que ocorre a migração das proteínas. A cuba vertical de gel de eletroforese também é dividido em duas seções. Dependendo do fabricante, a cuba de eletroforese terá uma câmara superior interna e uma câmara inferior externa. Essas duas câmaras são ligadas pelo gel de poliacrilamida para criar um circuito contínuo. Cada câmara contém um eletrodo, negativo na câmara interna e positivo na câmara externa. A câmara interna entra em contato com o topo do gel e quando um campo elétrico é aplicado, as proteínas se direcionam para o eletrodo positivo da câmara tampão externa, devido às cargas negativas das moléculas de SDS. Os tampões típicos para SDS-PAGE são trisglicina para as câmaras tampão e tris-HCl para o gel. As proteínas são atraídas pelo campo elétrico, porém o gel poroso funciona como uma barreira. Proteínas menores migram mais rapidamente, proteínas maiores migram mais lentamente. Sem o SDS, o peso molecular e a carga da proteína afetariam diretamente na separação do gel, como podemos ver na imagem a proteína normal à esquerda. Já com o SDS, apenas o peso molecular afeta a velocidade de migração, e, portanto, as amostras são separadas de acordo com isso, somente o peso, como vemos na proteína à direita que está desnaturalizada. Esse tipo de eletroforese possui uma peculiaridade. Ao contrário da eletroforese em gel agarose, em que os géis são moldados em bandejas e executados horizontalmente, os géis SDS-PAGE são moldados verticalmente, usando um gel caster. Os géis são moldados dessa maneira para que ambos os géis de empilhamento e resolução formem um gel contínuo e permite que uma quantidade muito maior de proteínas seja carregada no gel. Quando comparada às demais técnicas, a eletroforese em gel de poliacrilamida é a que apresenta melhor resultado, pois possibilita a visualização de proteínas com concentrações séricas baixas e identificação de 15 a 20 proteínas. Apesar disso, o emprego dessa técnica na rotina laboratorial torna-se inviável devido à sua dificuldade de execução, limitando-se a casos específicos e pesquisas científicas. Meu nome é Gabriel Belatti, dando continuidade agora nos tipos de eletroforese. Vou falar da focalização isoelétrica, usado especificamente em fracionamento de proteínas e DNA, somente pela carga elétrica. Esse tipo permite que cada proteína migre para um ponto isoelétrico, concentrando-se nas zonas em que foi possível alcançar o pH específico. Esse método caracteriza-se pelo uso de um suporte de gel, que tem adicionado sua composição
substâncias anfotéricas, distribuídas em faixas com pH graduais, dispostas em zonas estabelecidas entre ânodo e cátodo. Essa técnica possui potencial de qualidade de fracionamento superior que qualquer outro método eletroforético. Porém, devido ao seu alto custo e a necessidade de profissionais especializados para realizá-lo, torna-se muitas vezes inviável. A eletroforese capilar, essa difere das demais por ser a única capaz de separar as moléculas carregadas. Além de proteínas séricas, essa técnica permite a determinação de várias outras substâncias, como hidrocarbonetos, vitaminas, fármacos e ácidos orgânicos. O fracionamento ocorre pela diferença das velocidades dos íons no campo elétrico, formando o tubo capilar, que está preenchido com a solução tampão. Ao se introduzir a amostra nas extremidades positivas do tubo, a diferença de potencial aplicada faz com que os íons da amostra migrem através do tubo com velocidades e sentidos variados. A análise quantitativa baseia-se na comparação dos tempos de migração da solução padrão com os tempos de migração das substâncias da amostra avaliada. A análise qualitativa é expressada em gráficos que expressam os picos de cada fração separada. Devido ao alto custo em equipamento, seu uso acaba sendo baixo, porém não deixa de ser uma ótima opção para fracionamento rápido de proteínas. Também possui boa resolução e, se for automatizada, pode ser ainda mais produtiva, consumindo menos material analítico. Utiliza-se muito na análise de alimentos de origem animal. Na eletroforese capilar, o capilar é preenchido com solução tampão e suas extremidades são mergulhadas em recipiente, que contém a solução tampão, e onde é aplicado um campo elétrico, que gera uma corrente no interior do capilar. Os eletrodos são feitos de material inerte, tal como a platina, e são mergulhados na solução para fechar o circuito. O capilar passa através de um detector, usualmente detector espectrofotométrico. Assim, uma pequena quantidade da amostra é introduzida em uma das extremidades do capilar. A aplicação do campo elétrico provoca o movimento dos analíticos em direção aos eletrodos. As separações em EC são baseadas na presença de um fluxo eletricamente induzido, denominado fluxo eletroosmótico, um fenômeno eletroforético que gera o fluxo da solução dentro do capilar, que faz com que o soluto se movimente em direção ao detector. Boa noite, Gabriel Ribeiro, e eu vou falar sobre as aplicações da eletroforese. A eletroforese é utilizada em inúmeros processos de biologia molecular, entre eles ciência forense, genética, microbiologia e bioquímica. A ciência forense emprega conhecimentos científicos e técnicas diversas para apurar crimes e outros assuntos legais, civis, penais ou administrativos. Sua principal função é viabilizar as investigações relativas à justiça civil e criminal, visando esclarecer as questões do sistema de segurança pública. Na genética, a eletroforese é uma técnica fundamental. Assim como na área forense, permite comparar DNA da criança, da mãe, além do DNA dos supostos pais. Ao examinar partes específicas do genoma, é possível ter um resultado com confiabilidade de 99%, já que é muito difícil duas pessoas possuírem sequências iguais nesses trechos. Microbiologia. Essa técnica também é bastante utilizada na microbiologia, permitindo identificar os mais variados micro-organismos através da análise de seu DNA, RNA e proteínas em geral. Bioquímica. Especialmente na química, a eletroforese é importante para identificar a expressão proteica em variados ensaios. Por fim, essas foram as nossas referências.